Sabe aquela situação? Alguém chega e afirma com toda a certeza do mundo que algo tem comprovação científica. Só que aí, logo depois, aparece outra pessoa falando exatamente o contrário. Dá um nó na cabeça, né? Fica aquela confusão em que acreditar afinal. Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Essa pergunta é um clássico, né? Principalmente quando a gente vê alguma coisa sobre tratamento, sobre um produto novo nas redes sociais. Todo mundo quer uma base, algo sólido para tomar uma decisão. Mas o que comprovação científica realmente quer dizer? E aqui a gente chega no centro do problema. Vemos estudos que parecem se contradizer sobre a mesma coisa, tipo o café. Num dia, ele é o vilão da ansiedade, no outro, é o herói que combate a depressão. E aí fica a dúvida: se os dois lados dizem que tem provas, qual deles está certo? Para a gente começar a desembolar esse novelo, primeiro é preciso entender o que a ciência de fato está tentando fazer. E olha, talvez não seja exatamente o que a maioria das pessoas imagina. A ideia de comprovação é bem mais complexa do que parece. Não é só sobre um artigo ser publicado, sabe? Para a ciência, para algo ser considerado comprovado, precisa de duas coisas: um método de pesquisa que seja válido, reconhecido, e também que exista um consenso, uma concordância entre os especialistas da área. É um trabalho coletivo. E aqui está o pulo do gato. A ciência não lida com verdades absolutas, daquelas escritas em pedra. O conhecimento científico é provisório. Cada estudo novo é, na verdade, uma tentativa de refinar o que a gente já sabe, de corrigir rotas e de ficar cada vez mais longe de conclusões erradas. A ciência está sempre mudando, evoluindo. Agora, antes de sair classificando os estudos, a gente precisa falar de um inimigo silencioso da pesquisa, o tal do viés. É por causa dele que nem toda pesquisa, mesmo que bem intencionada, tem a mesma qualidade. O viés pode distorcer os resultados de várias formas. Um dos problemas mais sérios são os fatores de confusão. Pensa neles como variáveis que não têm nada a ver com a pesquisa, mas que se metem no meio do caminho e bagunçam o resultado, criando uma associação que parece real, mas não é. É como estar num show e alguém muito alto parar bem na sua frente, tampando a visão do palco. O palco é a relação de causa e efeito que a gente quer ver. Um bom método científico tenta justamente tirar essas barreiras da frente. Para lidar com esses problemas, a ciência classifica os estudos. E a primeira grande divisão é essa aqui. O pesquisador só observou o que aconteceu naturalmente, sem mexer em nada, ou ele interveio, criou um experimento para testar algo. Essa diferença é fundamental para a gente entender a força de uma evidência. Certo. Mas como organizar tudo isso, então? A resposta está numa ferramenta visual que é muito, muito útil: a pirâmide da evidência. Ela funciona quase como um mapa para nos guiar nesse mundo da pesquisa. A lógica dela é bem simples, bem intuitiva. Quanto mais para cima na pirâmide, mais rigoroso foi o estudo, mais controle ele teve sobre os vieses. E, por consequência, mais confiança a gente pode ter nos resultados. A gente começa a escalada lá por baixo, pela base. A nossa jornada começa então nos degraus mais baixos. Geralmente é aqui que nascem as novas perguntas de pesquisa. Nessa base ficam os estudos que a gente chama de descritivos, que, como o próprio nome já diz, querem, descrever um fenômeno. Bem na base da pirâmide, a gente tem o relato de caso. É basicamente a história clínica de uma pessoa ou de um grupinho bem pequeno. É muito útil para descrever algo novo, algo raro, e funciona quase como um alerta, olha o que eu encontrei, para a comunidade científica. Por exemplo, um médico descreve um efeito colateral totalmente inesperado de um remédio em um único paciente. Qual é o grande problema aqui? O que acontece com uma pessoa não quer dizer de jeito nenhum que vai acontecer com todo mundo. Por isso, é uma evidência bem fraca. Subindo um degrauzinho, a gente chega nos estudos transversais. Uma boa forma de pensar neles é como uma fotografia. Eles tiram um retrato de um grupo de pessoas num momento específico do tempo para ver, por exemplo, a prevalência de uma doença ou de um comportamento. Esse tipo de estudo pode mostrar, por exemplo, que estudantes com mais ansiedade têm notas mais baixas. Mas, atenção, ele não consegue dizer se a ansiedade causou as notas baixas ou se foram as notas baixas que causaram a ansiedade. Ele só mostra que as duas coisas estão acontecendo juntas naquele momento. Subindo mais um pouco, a abordagem muda. A pesquisa deixa de ser só descritiva e passa a ser analítica. O estudo de caso, controle, ele parte do resultado. Ele pega um grupo que tem uma doença e um grupo de controle que não tem. E aí,
Ele olha para trás, para o passado dessas pessoas, para ver se encontra alguma diferença na exposição a algum fator de risco. O estudo de coorte é ainda mais forte. Ele faz o caminho contrário do caso controle. Ele seleciona um grupo de pessoas saudáveis e acompanha essas pessoas pelo futuro, por meses, às vezes por anos, para ver quem desenvolve uma certa condição e quem não. Isso é ótimo para a gente analisar como certos hábitos de vida se relacionam com o surgimento de doenças. Pronto, agora a gente chegou nos níveis mais altos da pirâmide. É aqui que moram os estudos que oferecem as evidências mais sólidas, mais confiáveis que a ciência consegue produzir hoje. O ensaio clínico randomizado, ou ECR. Esse é o famoso padrão ouro da pesquisa primária. A palavra mágica aqui é randomizado. Isso significa que os participantes são sorteados para receber o tratamento ou o placebo. Esse sorteio é a melhor ferramenta que existe para minimizar o viés e para a gente conseguir, de fato, testar se uma intervenção causa um efeito. Uma revisão sistemática não é um estudo novo, original, é um estudo sobre outros estudos. Os pesquisadores seguem um método super rigoroso para encontrar, avaliar e resumir tudo o que já foi publicado sobre uma pergunta bem específica. É uma maneira de olhar para a floresta inteira em vez de ficar olhando para uma árvore só. E no topo, no pico absoluto da pirâmide, está a meta-análise. Ela vai um passo além da revisão sistemática. Além de juntar e resumir os estudos, ela usa métodos estatísticos para combinar os dados de vários ensaios clínicos, como se eles fossem um único mega-estudo gigante. É daqui que saem as conclusões mais poderosas e precisas que a ciência tem para oferecer. Depois dessa viagem pela pirâmide inteira, a gente volta para o nosso problema lá do começo, mas com sorte, agora com uma nova perspectiva e uma ferramenta muito mais afiada nas mãos. Diante daquela situação do café, com 2 estudos dizendo coisas opostas, como a gente decide? A pirâmide, na verdade, nos dá o caminho. E a grande sacada é essa. Quando alguém cita um estudo para defender um ponto, a conversa não pode acabar aí. Na verdade, é aí que ela tem que começar. A pergunta mais importante a se fazer é: qual a qualidade desse estudo? Em que degrau da pirâmide ele está? É um relato de caso lá na base ou é uma meta-análise robusta lá no topo? Saber onde a evidência se encaixa nessa hierarquia, essa é a chave para navegar com muito mais segurança pelo mundo fascinante, mas complexo da ciência.